Nos dias de hoje, com tudo que temos visto e ouvido, com todas as notícias a respeito da nossa cidade, do nosso país, do mundo de forma geral, parece até tolice alimentarmos a esperança de viver dias melhores. Lemos nas redes sociais frases do tipo: tudo vai ficar bem. E uma voz lá no fundo do nosso interior questiona: será mesmo que vai ficar tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco sobre aquilo que geralmente nós evitamos, que são aqueles momentos em que as coisas, infelizmente, não ficam bem. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Tem momentos da nossa vida em que parecemos estar vivendo um acúmulo de situações e de tristezas. Não conseguimos sequer saber onde algo começa e onde algo termina. E parece que a nossa vida se tornou uma bola de neve, incontrolável, cada vez ficando mais rápida e mais pesada. Outro dia eu estava navegando pela internet e me deparei com o relato de uma mulher que há anos vinha sentindo a sua vida se tornando cada vez mais pesada e mais difícil. Ela passava dias em ansiedade e às vezes sentia que não conseguiria nem se levantar da sua cama. Ela entrava em relacionamentos e logo saía deles, pois tudo parecia ser insustentável. Tudo parecia ser mais pesado do que realmente era. E ela sentia que precisava fugir de certas situações e acabar com elas, antes que elas, de fato, acabassem. Pois dessa forma ela não sofreria tanto. Mas ela sempre se questionava o porquê da vida dela ser daquela maneira e por que ela tentava evitar a dor a qualquer custo, a ponto de simplesmente fugir das pessoas sem dar nenhuma explicação plausível para a outra pessoa. Após algumas sessões de terapia, ao se abrir com a sua terapeuta, ela mencionou de forma rápida o fato de que seu pai havia falecido quando ela ainda era muito nova, por volta dos 5, 6 anos de idade. E que, como ela nem se lembrava do pai direito, ela não sofria por isso. Porém, percebendo a maneira como ela havia mencionado esse fato, a sua terapeuta focou nesse assunto. E juntas elas foram entendendo melhor quais eram os efeitos desse acontecimento na vida daquela mulher. Depois de algum tempo, ela descobriu que sofria sim pela morte do seu pai. E que o fato de sentir sua vida sempre pesada e cansativa e sentir a necessidade de fugir das pessoas antes que essas mesmas pessoas saíssem da vida dela, era apenas um reflexo da ausência que seu falecido pai teve na sua vida. É difícil acreditar que tudo vai ficar bem quando existem coisas que não vão ficar bem de forma alguma. A situação dessa mulher, que eu peguei como exemplo, o fato dela ter perdido o pai tão cedo e nem ter tido a chance de crescer com ele, essa situação não vai ficar bem, pois a conclusão dela já aconteceu. O pai dela não está mais vivo. O que ela deve fazer a partir de agora? Focar naquilo que tem a possibilidade de ficar bem. Ela não conseguia dar sequência à sua vida pelo fato de que algo mais urgente precisava ser consertado. Mas ela percebeu que algumas coisas simplesmente não têm conserto. Algumas coisas simplesmente acontecem e permanecem do jeito que aconteceram. Então, de fato, nem sempre tudo vai ficar bem. Porém, quando aceitamos isso, conseguimos enxergar e abraçar aquilo que sim vai ficar bem. Pois nem tudo vai sair na nossa vida do jeito que a gente gostaria. Mas algumas coisas vão. Essa mulher conta que depois de ter descobrido o motivo de se sentir tão pesada o tempo todo, ela conseguiu se relacionar. E hoje em dia ela é casada há 3 anos.
ela conseguiu se aproximar de amigos antigos e estabeleceu laços verdadeiros com pessoas queridas. E o mais importante de tudo, ela conseguiu se aproximar verdadeiramente da sua mãe, pois antes ela evitava o contato muito afetuoso com a mãe, obviamente por ter um medo inconsciente de perdê-la. Hoje em dia ela vive sob a perspectiva de alguém que entende que no mundo real nem tudo fica bem e nem tudo vai ficar bem, mas que mesmo assim nós temos que aproveitar com tudo aquilo que está bem e com tudo aquilo que um dia pode melhorar. Que a nossa vida é feita de altos e baixos, nós já sabemos, mas nós temos dificuldade em aceitar que algumas coisas em nossa vida, alguns baixos dela, simplesmente não vão se tornar altos. E isso atrapalha até mesmo a nossa percepção de que alguns altos não vão se tornar baixos. Quantas pessoas perdem a oportunidade de terem relacionamentos profundos e íntimos com pessoas da sua família por causa do medo recorrente de perdê-las a qualquer momento? Quantas pessoas deixam de viver momentos bons com medo de que algo dê errado e que aquilo que era para ser uma memória boa se torne uma memória terrível? A verdade é que a maioria de nós acha que ficar pensando e imaginando sempre o pior que pode acontecer em cada situação é um ato de inteligência e é uma forma de nos prevenirmos da dor. Mas entenda isso de uma vez por todas. Mesmo que você pesquise, mesmo que você estude, que você imagine o pior cenário e imagine como você reagiria quando ele acontecesse, nada te prepara para alguns momentos da sua vida. E infelizmente, algumas coisas nós só vamos saber quando nós realmente as experimentarmos, quando nós as vivermos. Eu me lembro de um trecho de um livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, dos autores Breno Silveira e Dale Carnegie, onde um senhor conta sobre como imaginava a morte de sua esposa o tempo todo e como ele passava dias aflito pensando nisso. Ele ficava ao lado dela em um momento em que deveria ser de alegria e paz, mas simplesmente não conseguia aproveitar esse momento, pois ele estava imaginando como seria a sua vida quando a sua companheira partisse. E ele conta que, ao ver a sua amada partindo, tudo aquilo que ele pensou que o prepararia para aquele momento, para aquele dia, não serviu de nada. E conta que ele se arrepende de ter passado os momentos com a sua amada, pensando no dia em que ela não estaria mais ali, ao lado dele. Veja só, nem tudo fica bem, mas nem tudo é tão ruim assim. Existem motivos para você se lamentar, sim, mas existem também motivos para você agradecer, motivos para você celebrar. Então, abrace esses motivos e os potencialize ao máximo, pois ser triste é algo que sabemos fazer como ninguém, e até nascemos chorando. Porém, ser feliz é uma habilidade que precisamos desenvolver e aperfeiçoar todos os dias. Eu sou Edivaldo Oliveira, você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. E se você ouviu até aqui, comente a seguinte frase: nem tudo é tão ruim assim. Se você sabe que alimentar a esperança não é uma atitude tola, mas sim uma atitude necessária.